Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ganho de capital nas empresas, certo? O que é o ganho de capital nas empresas? É quando essas empresas elas têm algum item do seu ativo não circulante, um item do seu patrimônio fixo, certo? E elas vendem esse bem depois de um certo tempo por um valor maior do que o seu custo de aquisição. Exemplo, vou exemplificar para vocês. Nós temos, por exemplo, uma empresa do segmento de móveis. Então, o objetivo dessa empresa, o objeto social dessa empresa é comprar e vender móveis. Porém, essa empresa compra um terreno, certo? Para servir de estacionamento. E depois, então, esse item não é atividade da empresa. Ela não é uma empresa que compra e vende terrenos. Isso não é o objeto social dela. Então, portanto, esse terreno é um ativo não circulante dessa empresa. Se no futuro essa empresa resolve vender esse terreno, ela está vendendo um item do seu ativo não circulante, do seu ativo imobilizado. E se essa operação de venda ela for realizada por um valor maior do que o que ela comprou, imaginemos que ela comprou esse terreno por R$200 mil há 2 anos atrás e agora ela está vendendo esse terreno por R$300 mil. Sobre os R$100 mil, que é a diferença entre o preço que ela está vendendo e o preço que ela comprou o terreno, vai haver a incidência do imposto do imposto de renda sobre o ganho de capital, certo? E aqui eu quero chamar a atenção principalmente para as empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque a empresa do Simples Nacional, ela não paga o imposto de renda diretamente ou separadamente, porque o imposto de renda da empresa do Simples Nacional sobre as suas operações normais, sobre o resultado das suas atividades operacionais, ele é pago dentro ou junto com a guia do Simples. Então ele já vai ali calculado sobre o faturamento conforme determina a legislação do Simples Nacional, a Lei Complementar 123. Porém, no caso do ganho de capital, esse imposto tem sim de ser recolhido. E aí ele vai seguir aquela tabela lá do regulamento do imposto de renda, do Decreto 9.580. Ou seja, até ganhos de até 5 milhões, ela vai pagar 15% e depois essa alíquota vai subindo, ok? Então, existe a possibilidade dessa empresa do Simples ter que pagar imposto de renda. Então, sempre que houver esse ganho de capital, né, nessas operações, ela está sujeita a imposto de renda. Comentei do terreno, mas eu quero fazer um outro comentário aqui sobre os veículos, certo? Os veículos, lembrando que ganho de capital é aquilo que é quando a empresa vende um item do seu ativo não circulante ou de um ativo que não faz parte do seu objeto social, certo? Não está relacionado à atividade operacional da empresa. Então é importante olhar qual o objeto social da empresa. É móveis, é farmácia, é supermercado, enfim. Por exemplo, numa concessionária de automóveis, a compra e a venda de automóveis é o seu objeto social, é a sua atividade operacional. Então, lá não há que se falar em ganho de capital, ok? Isso precisa ficar muito claro. O mesmo caso dos terrenos. Numa empresa de incorporação imobiliária, uma que compra e vende imóveis, a venda de imóveis não é atividade não operacional, então não há que se falar em ganho de capital, ok? Mas, quando essa prática não estiver relacionada ao objeto social, às atividades operacionais da empresa, existe sim o ganho de capital. E aí, no caso das empresas, focar no simples, que é onde a gente tem mais dificuldade, isso é menos comum porque as pessoas não estão habituadas a pagar o imposto de renda separadamente, ok? No caso dos veículos, o veículo tem uma particularidade em relação aos imóveis. Por quê? Porque, principalmente aos terrenos, né? Porque o veículo ele tem uma taxa de depreciação alta. Normalmente os veículos eles têm uma taxa de depreciação de 20% ao ano. Então, ao longo de 5 anos, o custo fiscal desse veículo é zero, certo? E nós sabemos que o comércio de veículos usados é um comércio muito ativo. Então, se você adquire um veículo na sua empresa, mais uma vez, você adquire esse veículo por R$100 mil, se você fica com esse veículo por 3 anos, perceba que ele tem uma taxa de depreciação de 20%, na grande maioria dos casos. Ele já depreciou 60%, R$60 mil. Consequentemente, o custo contábil fiscal desse veículo é apenas 40 mil, o valor residual dele.
é 40 mil reais, certo? Se o valor dele é 40 mil reais, imagine que você venda esse veículo por 90 mil reais. Ou seja, você está vendendo ele por 90 mil, que é um valor menor do que o que você adquiriu por 100, ok? Porém, em função da depreciação, e não importa se a sua empresa tem contabilidade ou não, a depreciação ela vai ser obrigatória, certo? Para efeitos de cálculo do ganho de capital, do imposto de renda sobre o ganho. Esse veículo está custando agora apenas 40 mil, o valor residual dele é 40 mil em função da depreciação. Então, se você vende por 90, existe 50 mil de ganho de capital e esses 50 mil de ganho de capital estarão sujeitos à alíquota do imposto de renda de 15%, certo? Isso mesmo a sua empresa estando no Simples, não vai mudar nada, ela vai ter que pagar esse imposto de renda sobre ganho de capital. Então, essa é uma questão importante e que tem que ser colocada, você precisa colocar para o seu cliente quando ele te pergunta: compra o carro na pessoa física ou na pessoa jurídica? E aí você vai colocar para ele: olha, quais são as vantagens de você comprar esse carro na pessoa jurídica? Ele vai falar: não, eu consigo um preço melhor e tal. Perfeito. Você vai perguntar para ele: quanto tempo você pretende ficar com esse carro? Você sabe que quando você vier a se desfazer desse veículo, você vai ter que pagar o 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, certo? Agora, evidentemente que se a pessoa está tendo um desconto significativo na compra do veículo hoje e vai trabalhar com a possibilidade de pagar um imposto sobre o ganho de capital daqui a 3 ou 4 anos, depende do perfil, né? É possível que o valor que ele está economizando agora seja superior ao que ele vai pagar de imposto, principalmente se coloca-se nessa conta a questão juro, a questão fator tempo, né? É melhor eu ter um desconto de 10 mil agora do que pagar 10 mil daqui a 3, 4 anos. Esses 10 mil nesse período pode virar 20, pode virar 50, enfim. O empresário ele tem essa capacidade de fazer essa transformação, essa multiplicação de dinheiro ao longo do tempo. Agora, ele tem que ser informado sobre isso, sobre essas mudanças, ou melhor, sobre esse impacto tributário que ele terá no futuro, para tomar uma decisão mais madura e mais acertada, certo? Então, esse era o ponto que eu queria chamar a atenção do ganho de capital nas empresas, principalmente nas empresas do Simples Nacional. Ok? Se você ficou até aqui, deixa o seu like, curta o vídeo, compartilhe, tá ok? Até a próxima.